É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês no canal BPN Brasil Patriota e também no COS TV. É isso aí, mais uma vez aqui com vocês, falando aí sobre os assuntos, né, que tem muita coisa pra gente falar, mas hoje eu vou falar especialmente desse assunto, que é muito importante a gente falar, e também de outros padres também que apoiam o presidente Bolsonaro, né? E esse é um dos padres que eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecê-lo há muito tempo na Canção Nova. Ele fazia parte da Canção Nova, hoje ele está numa outra comunidade, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, e de ver o seu trabalho, de ver o que ele fazia já na Canção Nova, né. Hoje ele ainda de vez em quando vai na Canção Nova, mas é um padre ali que ele, não só ele, mas Eros Bondini também, cantor católico, né, que é o Eros Bondini, é uma das pessoas assim que eu tive contato também através da Canção Nova, né, e também tive a oportunidade de conhecê-lo, né, através dos vários programas que a Canção Nova tem, como o PHN, né, entre outros programas também que tem na Igreja Católica, na Canção Nova. Né. Eu tive a oportunidade de conhecer esses dois, eu tive a possibilidade também de participar, né, da missa com ele, de conhecê-lo pessoalmente. Então são pessoas assim que eu já conheço e que realmente são pessoas que levam realmente a informação. E esse vídeo que eu vou mostrar aqui agora para você retrata o apoio que nós temos que dar ao presidente Bolsonaro, né? Hoje existe uma grande questão, né, que se mostra com relação à verdade, o que é mentira, o que é fake news, né? E a gente cada vez mais vê isso acontecendo, né? Aquilo que é verdade parece ser verdade, mas não é verdade, geralmente é mentira, né? Eu estou para fazer até um vídeo também falando sobre isso, né? Que se cria muito factoide com relação até mesmo ao presidente Bolsonaro, né? O que ele tem feito pelo Brasil, né? E eu vejo assim a quantidade de coisas, né, que eu vejo do governo federal tem feito, que poderia ter que se o governo tivesse muito dinheiro, né, que tem hoje, graças a Deus, o governo conseguiu ali pagar uma dívida que tinha com os bancários, né, uma dívida que ainda está se pagando até hoje, uma dívida bancária que o Lula deixou, né, essa dívida foi o Lula que deixou, né? E quando a gente vê pessoas reclamando, a comida tá cara, o gás tá caro, né? Porque foi erro dos passados, né? Isso retrata hoje, né? Por que que em 2015, em 2014, houve tantas pessoas desempregadas? Pergunta aí. A pergunta foi essa, né? Em 2015, hoje, né, ainda tem um crescimento, né, da quantidade de pessoas que estão trabalhando, mas mesmo com esse crescimento ainda tem 10 milhões de empregados. Ou seja, por que, que se você avalia isso? Por que, que as pessoas não buscam essa informação? Essa informação está aí na internet. Você dá um Google aí e você vai ver a quantidade, né, de empresas que fecharam em 2015 e 2014. Não é? Não é uma pequena empresa, o cara ali que tem um comérciozinho, muita empresa grande fecharam. E hoje a maioria dessas empresas estão retornando a seus trabalhos novamente através do governo, dessa nova gestão que temos aí. Ou seja, é uma gestão que está fazendo a diferença, né? Se a gente vê o erro do passado e vê o erro da agora, vou ver que são poucos erros. Tem muito erro no governo Bolsonaro, tem muitos. Mas o que eu posso dizer para você é que esse governo tem sido o mais transparente possível. Você entra no site do governo federal, o Gov, você vê toda a estrutura, né, todo o listado, tudo que o governo tem feito e o governo não tem feito. E o governo PT, você vê isso? Não via. Eu não vi isso no governo Lula, não vi isso no governo Dilma. E olha que eu estou na política há muito tempo. Há muito, muito tempo. E eu vejo a diferença de um governo para o outro, né? Existe uma grande diferença, né? É claro que tem muita gente que precisa enxergar isso, precisa ver isso, mas existe uma grande diferença entre um governo corrupto, um governo sujo e um governo que caminha com o povo, que leva a mensagem ao povo, que vai até onde o povo precisa ir, né? Essa é a grande diferença,
né, um governo popular, né? A diferença de um governante que ele não fala com o povo, não conversa com o povo, é totalmente diferente. E o Bolsonaro tem mostrado isso. De todas as formas, hoje, em Salvador, você vê a quantidade de pessoas, a quantidade de gente que estava lá. Milhões de pessoas. Desde ontem, em Feira de Santana também, milhões de pessoas lá. Ou seja, a grande diferença de você ver um candidato que dá meia dúzia de pessoas, de um candidato que dá meia dúzia de pessoas, não dá nem quantidade, eles tentam montar ali uma imagem, né? Muitas vezes eles criam uma imagem feita até mesmo no Photoshop, eles precisam fazer isso para mostrar uma imagem antiga e uma imagem atual. Eles precisam criar isso no Photoshop, né? Que eles têm esses recursos hoje, com a internet, com a tecnologia que a gente tem, é possível criar várias imagens, né? Mas o vídeo é real. O vídeo, quando você mostra o vídeo, você vê a diferença, né? Quando a pessoa está gravando ali no celular ao vivo, né? É muito diferente de você criar um factoide, de você criar uma imagem falsa, né? Tem muita gente que cria um vídeo falso também, mas isso é outro assunto. Mas é possível, né? É impossível você não ver a realidade que nós temos hoje e a realidade que nós temos lá atrás, no passado. É muito diferente, é muito grande. Os recursos que hoje o Brasil está tendo, né, para estrutura, para investimento, tudo isso que o governo tem hoje é diferente. O governo está quase entrando na OCDE, que era difícil lá atrás, era impossível você conseguir entrar na OCDE. Ou seja, tudo isso é uma grande oportunidade que o Brasil está tendo de se levantar, de crescer, né? O crescimento do Brasil vai mudar muito em 2023. Se esse governo continuar, eu tenho certeza que vai continuar, vai ser muito maior, né? Que vai ser muito grande a quantidade de gerações que gerarão a partir do próximo governo. 4 anos do governo Bolsonaro e mais 8 de um novo sucessor, você vai ver a diferença de Brasil que foi lá atrás, sucateado, destruído pelo governo PT, pelo governo da Dilma, pelo governo do Lula e dos outros governos também. A diferença é muito grande, é muito gigante essa diferença. E hoje, né, porque eu vi lá atrás essa diferença, e hoje eu entendo por que o Bolsonaro foi eleito, né? Existe uma grande diferença. Eu estou até escrevendo um documentário, 2 documentários, né, que retrata justamente isso. Por que eu estou escrevendo? Porque muitas vezes a gente não consegue colocar tudo aqui, mas a verdade é que a gente mostrando ali por escrito, isso vai virar um livro depois. Isso pode virar um livro, isso pode virar um documentário bem diferente do que foi feito lá atrás, né? Então a gente precisa mostrar isso para muita gente que não enxerga essa realidade, né? Que não enxerga até mesmo em cidades que estão sendo devastadas por esse governo, o governo do PT. Eu vejo cidades aí, como até mesmo aqui na Bahia, né, que ainda tem um apoiador do PT, tem um governador petista aqui, né? A diferença, né, de um governo feito para o povo, de um governo feito diferente, né, que trabalha com a diferença, né? Como lá em Minas, o governador de lá é diferente, né? Ele é católico também, mas tem uma grande diferença, né, de um governo que quer ali só os seus próprios recursos, né, que quer só mesmo a sua questão, né, política, que vê as coisas como questão política, né? Eu acredito que hoje à noite vai ter várias reportagens ali falando do repertório que o Bolsonaro falou lá em Salvador, né? Mas ele disse uma coisa, que o povo é que vai governar a Bahia, né? É o povo que governa a Bahia, não é o governador. Ele disse algo bem interessante, né, que mostra o que é a nossa realidade hoje, né? Não só na Bahia, mas todo o Brasil inteiro, que
quem deveria governar seria o povo. O povo que deveria falar, ó, governador, você tem que fazer isso, governador, você tem que fazer aquilo, porque é isso que deveria ser feito, né? Mas infelizmente tem governadores, tem prefeitos que só pensam no próprio umbigo, só pensa no seu próprio dinheiro, só pensa na própria riqueza, né? Infelizmente existem muitos políticos assim. Mas eu acredito, né, que agora, nessas eleições de 2022, a gente vai ver uma mudança radical nesses governadores, senadores que só pensam no próprio umbigo, só pensam naquilo que eles podem fazer para ser melhores, naquilo que eles podem fazer para ser, digamos assim, políticos, né? Só pensam meio político, né? Mas infelizmente eles não pensam no povo. E tem muitos ali, tem muita gente boa que pensa no povo realmente, mas tem muita gente que só pensa no próprio umbigo, só pensa no que eu vou fazer um projeto para mim, vou fazer um projeto para o povo, vou fazer um projeto. Quando eles fazem um projeto, eles pensam neles, eles pensam como eles vão lucrar com esse projeto, né? Então é isso que eles fazem. Como foi criado lá atrás o Bolsa Família veio para ajudar o povo, mas ele foi usado muitas vezes como um argumento político. A água do Nordeste, por exemplo, era usada como um argumento político. Ah, vota em mim que eu vou te dar água. Vota em mim que eu vou te dar Bolsa Família. É assim que funcionava, através das ONGs, através das associações. É assim que funcionava. E sempre foi assim. Desde o governo Lula, o governo Dilma, sempre foi assim. E hoje a gente vê a grande diferença, né, de um governo, né, que está mudando tudo isso, né? E é muito importante a gente entender isso, a gente tem que justificar isso, porque hoje só existe um caminho. O Bolsonaro falou ontem isso lá na Felix Santana. Só existe um lado, né? O lado daqueles que querem apoiar o aborto, querem apoiar ideologias, ou o lado que quer apoiar a família, o cristianismo, né? Não é contra a liberdade religiosa, né? E o Lula já disse que será ele contra a liberdade religiosa, que é algo muito sério, algo que já acontece em diversos países, como acontece, já está acontecendo isso na Argentina, já vem acontecendo isso na Bolívia, né? Já vem acontecendo isso em diversos países, não só na Venezuela, mas também em Cuba, já tem isso na China. A liberdade religiosa. Ele quer tirar isso das pessoas. Ou seja, tudo isso é uma grande realidade que nós precisamos entender, né? E o Padre Credimar vem falar justamente sobre isso, sobre a nossa liberdade religiosa, né? Quando ele abre um vídeo para gravar, apoiando ali o presidente Bolsonaro, como não só ele, mas outros padres também que apoiam, como o Padre Paulo Ricardo, entre outros da igreja, o pastor Ciro Malafaia, né, que muita gente tem algumas críticas, mas eu vejo ali a diferença, né? A gente precisa apoiar aquilo que é bom, a gente precisa apoiar, né, aquilo que é verdadeiro, né? E é isso que eu vejo hoje nesse caminho que a gente precisa seguir por um lado, apenas um lado, o lado correto. Porque se a gente seguir pelo lado errado, a gente vai cair, a gente vai desabar. E o Brasil hoje precisa continuar no patamar que ele está, porque amanhã será tarde demais, amanhã será um novo dia que será o fim de tudo isso que a gente está vivendo hoje. Nossa liberdade, hoje você tem direito a ir numa igreja rezar, mas amanhã pode ser tarde. Se o Lula voltar, qualquer outro aí voltar, você vai ver tudo isso acontecer, né? Porque existe aí uma questão, né, que desvio de valores que vêm desses países, né, para justamente cobrir essa campanha. O Lula recebeu, não sei, acho que, se não me engano, acho que foi 100 milhões da Venezuela só para sua campanha. Ele recebeu 100 milhões da Venezuela para a sua campanha. Esse dinheiro é ilícito? Não. Esse dinheiro é do tráfico.
do tráfico de drogas e até mesmo de tráfico humano. Isso é muito sério, pessoal. E a gente hoje, a gente vê a grande diferença de um caminho onde a gente pode seguir, onde a gente pode se levantar, né? Ou seja, essa questão toda política, a gente pode mudar. A gente pode mudar isso agora nas eleições. A gente precisa se levantar da nossa cadeira. A gente precisa entender. A gente precisa entender o que isso existe no Brasil, né? O que acontece no Brasil. Isso é muito sério. Isso precisa, as pessoas precisam acordar, né? As pessoas precisam entender esse jogo político, essa geopolítica que está sendo criada aí, até mesmo pelo próprio STF, né? Que a gente vê ministros do STF apoiando todo esse projeto, tudo isso que vem para ser lançado agora em 2022, 2023, 2024, até 2030. Eles têm uma agenda. E essa agenda vem se mostrando cada vez mais clara e objetiva para que a gente entenda, que isso é o fim do nosso país, é o fim da nossa liberdade religiosa, nossa liberdade cristã, nossa liberdade como católico, como cristão, você mesmo, como evangélico, possa entender esse jogo político que está se plantando cada vez mais no nosso mundo e no nosso Brasil. Vou compartilhar aqui com vocês o vídeo do Padre Cadimar Moreira. Vamos lá. No final do ano, ou então agora, né, 7 de outubro, em quem que o senhor vai votar? Então, eu fui fazer um caminho para saber, porque olhando a ficha de todos os que estão ali, e olhando também o compromisso, né, com a nação, olhando também a questão da ficha limpa, o que mais que a gente pode falar? Um pouco da vida política, um pouco da vida também de cada um deles. Eu pude notar algumas coisas, né? Dos candidatos de esquerda, não voto nenhum. Lembrando aqui a você, quando morava em São Paulo, em 2000, tá? Eu ajudei a que o presidente daquela época fosse eleito. Em 2002, então, estava ali um novo presidente, porque naquele tempo nós estávamos vivendo um tempo de uma política estagnada, a economia também, aquela coisa terrível. E hoje não está sendo diferente. Então hoje nós precisamos de uma mudança, tá? Porque, infelizmente, o que nós estamos vendo por aí, e você que é um cristão, você que realmente tem um compromisso com as causas de Cristo, então você deve pensar muito bem nisso. Eu estava olhando como nós estamos no nosso país hoje. Estamos vivendo um tempo do pecado da iniquidade, onde as pessoas pecam, onde os políticos roubam, onde muita gente fala esta frase que é muito perigosa, tá? Roubou, mas fez. Mas é um pecado. É o pecado da iniquidade. Eu não poderia ficar em silêncio diante de tantos pecados da iniquidade que nós já estamos vivendo no nosso país aí já há muito tempo, tá? Isso não é coisa de um partido só, não. Isso, infelizmente, os partidos que estão vindo aí já há um bom tempo no poder do nosso país, infelizmente, eles estão acabando com o nosso país. E por quê? Aí a pergunta é, por que o nosso país está estagnado? Por que nós estamos pagando o roubo dos outros? Olha, eu creio que é por causa dos nossos pecados. Se nós estamos permitindo que essas pessoas continuem no poder, se nós estamos votando e deixando que elas permaneçam, que a corrupção permaneça, então, infelizmente,
nós estamos contribuindo para que o pecado da iniquidade permaneça. Estamos aí quase chegando à eleição e nós podemos mudar isso, todos nós. Tá? Então, quais os candidatos hoje que são ficha limpa? Pelo que eu vi, são pelo menos 3. João Amoedo, Álvaro Dias e Jair Bolsonaro. Desses, os pensamentos, né, de cada um deles e o pensamento mais cristão, né, está em um deles. E até fizeram um atentado contra ele há pouco tempo. Não é? Então, eu fico pensando se não é nossa culpa pela situação do nosso país. Deixa eu ler a palavra de Deus aqui que vem nos dizer muito bem isso. Olha só o que a palavra ela vem dizendo. A Bíblia, tá? Não sou eu. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. O que é apostasia? De muita gente que contesta a palavra de Deus, contesta a igreja. Isso eu estou falando da igreja cristã em geral, tá? Contesta a palavra de Cristo, muita gente abandonando a igreja, muita gente indo para o pecado, esquecendo de Deus, tá certo? E então primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse um Deus. Quem é que tempos atrás que falou que já não era mais uma pessoa, era uma ideia? Querendo tomar o lugar de Deus. E diz que já está na mente de cada um daqueles que foram beneficiados. Então nós temos que pensar nisso. Daí a palavra de Deus ainda continua. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás. Olha que terrível. De toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Quantas bolsas, né? Quantos benefícios que foram para comprar o povo, meu Deus do céu. E muita gente, e eu também fui. Eu repito, eu fui enganado também porque eu ajudei a colocar lá. Entendeu? Eu já confessei esse meu pecado. Se hoje o país está nessa condição e nós estamos pagando o preço, né, de muita ladruagem aí, infelizmente eu também ajudei e eu já me confessei, já me arrependi, tá? E aí continua a palavra ainda. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Ou seja, o pecado da iniquidade ele é terrível. E Deus ele vai julgar a todos nós. Nós estamos aí chegando próximo às eleições e tem muita gente, muito líder católico, tá certo? Muito líder protestante, muitos líderes aí que se dizem cristãos e apoiam tudo aquilo que é contrário ao cristianismo. Aí tem muita gente que fala assim, padre, então em quem votar? Hoje eu vou falar para você, né, e vou revelar isso, eu estou mais propenso a votar no Jair Bolsonaro. Que apesar de muita gente ficar aí pegando no pé dele, que ele é homofóbico, é interessante que ele é contra aquela cartilha. E já me enviaram vários vídeos, né, de pessoas, e até mesmo homossexuais. Se você entrar no YouTube, você vai ver muitos homossexuais falando que eles vão votar no Jair Bolsonaro pelas ideias dele, tá certo? Outra coisa também, ele é contra a ideologia de gênero. Qual outro candidato é contra a ideologia de gênero? Outra coisa que ele vai mexer nas estruturas. Por que que os outros partidos estão com medo dele? Vai tirar mamatas,
Ele vai mexer no BNDES, que não mexeram ainda, tá certo? E lá tem muito roubo. Vai mexer no Banco do Brasil, vai mexer na Caixa Econômica Federal, tá? E isso aí vai dar muito pano para manga. E se nós tirarmos o foro privilegiado de todos esses bandidos que estão roubando o nosso país, tá certo? E que são ficha suja, é só você olhar, procura lá, tem até um aplicativo que você coloca a foto da pessoa, do candidato, e você vai ver a ficha dessa pessoa. Se for ficha limpa, né, se for uma pessoa do bem, vá lá, vote, e que essa pessoa continue fazendo bem. Agora, se for ladrão, se for malandro, se for uma pessoa de ficha suja, por que você vai votar numa pessoa dessa? Vamos aniquilar agora com os corruptos. Vamos acabar com os corruptos. E se nós colocarmos no poder novamente os políticos corruptos, nós seremos julgados pelo mesmo pecado de corrupção e nós seremos também julgados pelo pecado da iniquidade. Tá certo? Me uno aqui a vários pastores evangélicos que estão fazendo também essa mesma campanha, me uno aqui a vários sacerdotes que estão fazendo essa mesma campanha, me uno aqui a várias pessoas, né, cristãs de bom coração e também que estão pensando no bem do nosso país. Tá certo? Então, porque ele só propaga violência. Olha, eu não vejo isso não, apesar de às vezes me parecer desequilibrado, né? Mas só que é interessante, se nós formos pensar em quem é mais capaz de hoje governar o nosso país, né? Aí tá difícil, né? Porque Henrique Meirelles, por exemplo, eu até confiaria o meu voto a ele, porém chegou lá, não fez muita coisa, infelizmente, né? E tantos outros aí que poderiam fazer alguma coisa para o nosso país e não fizeram nada. A gente vê Marina Silva, que só chega na época de eleição, não defende o povo, não está nem aí para o povo, e agora com ideias abortistas, com ideias, né, contrárias à lei cristã. E aí? Que história é essa? E ainda também a gente vê o Ciro Gomes, que quer acabar com a moral católica, viu? Você que está aí pensando em votar no Ciro Gomes, toma cuidado. Tá pensando em acabar com a ideia do catolicismo, do cristianismo em geral, né? De colocar uma moral cristã. Ou seja, se nós somos cristãos, não temos como votar em partidos de esquerda. Eu digo isso novamente. Se você é um bom cristão, se você é uma pessoa convertida, se você teve uma experiência com Cristo, você não vota em nenhum desses partidos aí que estão com essas ideias de ideologia de gênero, contra a família, essas outras ideias aí que são contrárias, né? A favor do aborto e outras coisas mais. Então, aqui eu declaro mesmo meu voto a Jair Bolsonaro e peço a Deus e rezo por ele para que ele seja restaurado o mais breve possível. Sabe qual a minha tristeza? É que no dia que foram prender o ladrão, tinham lá vários sacerdotes. E o dia que esfaquearam uma pessoa que está procurando fazer o bem, eu não vi que nenhum sacerdote foi lá para abençoá-lo ou rezar por ele. Os nossos irmãos evangélicos já fizeram isso. E é triste. Se você é padre aí de São Paulo, se você pode, vai lá rezar. É um católico que está ali. E ele se diz cristão, e ele se diz católico. Ele era da Igreja Batista, veio para a Igreja Católica. E aqui, então, nós como cristãos devemos rezar por ele e pedir a Deus por ele também. Então fica aqui, né, a minha indignação com tudo aquilo que está acontecendo no nosso país e também a minha manifestação em favor do Jair Bolsonaro. Tá? Que Deus abençoe você. Deus abençoe você, Jair Bolsonaro. Não foi homens que te colocaram nesse lugar, nesse momento. Mas eu não tenho dúvidas de que foi Deus que colocou você nesse lugar. E outra coisa, se fizer coisa errada, nós te tiramos também. Assim como tiramos Dilma. Assim como vamos tirar outros também. Aí está o nosso poder. O povo brasileiro não sabe do poder que tem nas mãos. Infelizmente,
Nós temos o poder nas nossas mãos. Nós é que mandamos no nosso país. Não são esses que nós colocamos aí no poder e acham que são nossos donos. Então, eu peço a Deus que nos abençoe. Abençoe a nossa nação. E extirpando esse pecado da corrupção no nosso país, que a bênção volte para nós. Né? Que tenhamos realmente prosperidade. Que tenhamos uma vida mais feliz. Que tenhamos uma vida mais cheia da graça e da bênção de Deus. Um grande abraço a você. Fica aqui a minha posição e que Deus abençoe. Sei que muitas pessoas vão me criticar. Sei que muitos irmãos meus também do sacerdócio vão me criticar. Mas não tem problema não. Tá? Não tem problema. Eu estou aqui e estou não em nome da Igreja Católica, mas estou aqui como um cidadão brasileiro e estou aqui como uma pessoa do bem e que quer o bem também para o nosso país e que ama o nosso país. Viajando pelo mundo inteiro, tá? Eu não só viajei aqui no Brasil, não, mas viajando o mundo inteiro. Eu vejo o quanto o nosso país é rico, mas mal administrado. Eu vejo o quanto o nosso país é rico, mas é saqueado por aqueles que nós colocamos no poder. Então você pode mudar isso, tá? Então, mais uma vez, repito, olhe aqueles que estão de ficha suja e não vote. Se você votar, você está pecando com o pecado da iniquidade e Deus vai cobrar muito caro de você. Deus abençoe. Bom, pessoal, tá aí o vídeo, né, do padre Crismão Moreira, né, falando da importância de votarmos aí no presidente Jair Messias Bolsonaro. É uma grande importância, né? Ele vem falando ali sobre todas as questões, até também sobre o Ciro Gomes, né, que está querendo acabar com o catolicismo, acabar com a igreja, né? Porque o Ciro Gomes, para quem não sabe, ele recebe dinheiro da China para sua campanha federativa. Ou seja, ele recebeu milhões, eu não sei, se não me engano, acho que foi quase a mesma quantidade do Lula, recebeu da Venezuela só para ser o candidato favorito nas eleições, né? Ou seja, esses candidatos não deveriam receber esse dinheiro, né? Esse dinheiro que vem da China, que vem de outros países, né? Mas o que acontece é o seguinte: hoje se pode tudo, mas não se pode nada. Essa é a grande realidade. Mas a gente temos o poder na mão para conseguir mudar isso e reeleger de novo Jair Messias Bolsonaro novamente. Porque só ele, para mudar a cara desse país, como já vem mudando há muito tempo. Desde que ele foi eleito, né, ele sofreu por isso, passou por um momento muito difícil. Eu acompanhei esse momento que ele passou lá no hospital, né, e a gente vê essa questão política que existe hoje, e até hoje não se sabe quem foi o mandante que tentou tirar a sua vida. Até hoje não se descobriram quem foi, quem estava lá com o Adélio, né? E de repente a gente vê um mistério, né, dessa questão do Adélio Bispo que nunca foi desvendado. E o julgamento agora é dia 25, do próximo dia 25 agora desse mês de julho, ele será julgado e pode ser solto, pode ser liberado ou pode ser continuado preso novamente, né? O presidente tem tentado recorrer dessa sentença para que não libere ele, mas se ele for solto, ele vai tentar novamente tirar a vida do presidente Bolsonaro. Você sabe o risco que o Brasil corre se isso acontecer, né? Ou seja, pessoal, a gente precisa rezar muito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, porque só ele é essa grande diferença, né, para mudarmos a cara do nosso país. Então, essa é a nossa mensagem no dia de hoje. Tem uma outra mensagem aqui para você, um outro vídeo que eu queria mostrar isso para você. Deixa eu só pegar aqui esse vídeo, que é uma denúncia que fizeram aqui hoje. Deixa eu só pegar aqui o vídeo.
compartilhar aqui novamente, que eu vou mostrar o vídeo para vocês. Por que, amiguinho, vai tapar o nome do governo federal? O nome da Pátria Amada Brasil vai fechar por quê? Você tá filmando? Tô. Você não tem... Tu não sabe dizer não. Assim, é mais por conta de política. Certo, e por que tu não apaga a prefeitura também? Vai fechar a prefeitura do Recife também? Não. E quem foi a ordem? Quem foi a ordem para fechar? Isso aqui? É. Cesurb foi? O órgão do governo do Recife? Cesurb. Difícil, viu, velho? Filmar aqui, tô fechando, que tá errado isso aí. Fechar o nome governo federal por quê, pô? Não é ele que tá pagando? Não pode funcionar a partir de hoje. Aí, tá fechado. Campanha política. E por que não fecha a prefeitura do Recife? E agora não é comigo não. Eu subi hoje pra fechar isso aqui, tá? Porque fecharam a prefeitura do Recife também, tem campanha política. Tem aqui, ó, Recife, prefeitura do Recife. Mas isso não é campanha política, é governo federal. Não é nome Bolsonaro, não. Eu recebi, olha. Não, é verdade, então. Eu tô argumentando. Eu tô fazendo, porque o dono da empresa mandou fazer. Não, com certeza. Tá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pronto. Depois ele mandar tirar, ele manda tirar também. A gente tira tudo. Mas no momento... Tá errado demais isso, não pode, não pode. Tem nada de propaganda política, isso aí é governo federal, foi ele que deu o dinheiro. Se ele destinou, é dele, pô. Tá ali, ouvidoria.org, vai tapar também ouvidoria.org? Aqui, pessoal, Bolsonaro hoje. Deixa eu voltar aqui. É isso aí, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, né, falando sobre essa questão, essa denúncia, né, que lá atrás eles faziam isso com o carro, né, com os carros do lado dos escolares, eles faziam isso também, né, e eu já vi algumas obras do governo federal ali tapando ali a imagem do governo federal e deixando apenas ao letreiro do governo do estado, né, algumas obras, né, que o governo federal foi que investiu. Até mesmo tem uma questão aí também da Casa Verde e Amarela, né, que o governador daqui da Bahia, ele pegou essa foto e colocou como se fosse dele. Ou seja, é uma questão que eles querem dizer, foi a gente que fez, não foi o governo federal que fez, né? Mas todas essas contas eles vão pagar, né, com tudo isso nas eleições, né? É muito importante a gente entender esse jogo político e saber como é que essas pessoas se utilizam para conseguir aí ganhar voto e até mesmo ganhar a seu apoio, né, político. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje nesse vídeo, né? Muito obrigado por você fazer parte, né? E esse vídeo do Padre Cleidmar vai estar no nosso portal,
Não, no portal que estamos fazendo, deve ficar pronto até terça-feira no máximo. E esse portal, aí a gente vai estar colocando esse vídeo do padre Credimar dando apoio ao presidente Bolsonaro, né? E entre outros padres também, né? Tem um arcebispo também, que ele tá lá se eu não me engano, tá em... esqueci o nome do país, que ele está, acho, na Colômbia, eu acho. Na Colômbia não, é outro país, né? Ele tá num país aí, não sei, eu esqueci o nome, depois eu vou lembrar, mas no próximo vídeo eu falo. E esse vídeo também apoia o presidente Bolsonaro, ou seja, a gente vê várias manifestações de apoio ao presidente, né? E a gente precisa cada vez mais apoiar o presidente Bolsonaro para que ele seja reeleito, né? Porque hoje existem dois lados, existe apenas dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Ou a gente acorda agora e a gente busca o caminho do bem, ou a gente vai buscar o caminho do mal e será o desastre ecológico para o Brasil, né? O fim do Brasil e o fim, destruição total, né, do nosso país. E aí não tem mais jeito, né? O país será totalmente destruído, estressado, né, como já foi, né? E com mais uma gestão agora, como essa gestão do PT, vai ser totalmente destruída, totalmente liquidada, e a gente vai perder tudo que a gente tem e tudo que a gente construiu até agora. Ou seja, a gente vai perder muito com uma nova gestão do PT, né? Então é muito importante a gente entender esse jogo político. Por isso que eu tenho criado vários mecanismos para a gente possa entender e levar essa mensagem para centenas de pessoas, porque as pessoas precisam entender, as pessoas precisam enxergar essa realidade, né? E muita gente tem gente que acredita que se o Lula retornar, ele vai conseguir mudar a cara do país, ele vai tirar as pessoas da fome, que muitas vezes, né, essa questão da fome tem muita coisa por trás, né, dessa notícia, né, dessa pesquisa, porque quem fez essa pesquisa tem apoio do Jorge Soros, apoio de outras empresas que não é brasileira, empresas que fizeram esse apoio, e são mesmas empresas que investem em universitários, né, que investem em drogas para universitários, e entre outras coisas também, que eu não vou comentar aqui, mas tem muita coisa por trás disso tudo que você precisa entender. E hoje só existe apenas um caminho, né? E a gente precisa seguir esse caminho. Ou a gente segue esse caminho, ou a gente vai perder muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É só o Brasil, só resta apenas o Brasil para que o domínio do mundo aconteça. Procure saber o que é o domínio do mundo, que você vai entender a lógica que eu estou falando, né? E só falta apenas um país para que esse sistema que vai ser gerado em 2030 aconteça. E esse país se chama Brasil, né? Ou seja, se a gente perder o Brasil, aí acabou, game over, né? E a única pessoa que está impedindo isso de acontecer se chama Jair Messias Bolsonaro. Só ele pode impedir que esse sistema aconteça em 2030. Ou seja, a única opção que a gente tem hoje é eleger Jair Messias Bolsonaro para que esse projeto maligno não aconteça e que a gente continue caminhando diante de Deus, diante da sua misericórdia. Pedimos também a intercessão da Nossa Senhora pelo nosso Brasil e também por cada um de nós. Um grande abraço e a gente fica aí com o próximo vídeo. Na segunda-feira tem muita mais coisa para falar. Tem um vídeo muito bacana de um ex-esquerdista que ele fala exatamente o que aconteceu, o que ele fazia, né? Tem um vídeo muito bacana, né, de um padre também falando sobre o esquerdismo, e a gente precisa entender tudo isso